Quando se vive num cenário de muitas incertezas, lutas e pressões por todos os lados, a tendência humana é pensar que não há mais solução para os problemas. Mas a boa notícia é que aquilo que parece impossível para você é plenamente possível para Deus. Se você precisa e quer viver milagres em qualquer área da sua vida, acesse as 5 chaves para viver milagres neste vídeo devocional. Creia na interferência divina. Fomos criados com a capacidade de pensar, e por isso temos a tendência de buscar explicações para muitos fatos que acontecem no decorrer de nossas vidas. Muitas vezes conseguimos entender certas coisas pela perspectiva da ciência, da filosofia, da sociologia ou de outra área do conhecimento humano. Mas quando experimentamos algo extraordinário, que parecia impossível de acontecer naturalmente, como por exemplo uma cura, uma provisão ou um livramento, e não temos uma explicação lógica, chamamos isso de milagre. O cristão C.S. Lewis disse que um milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. Foi Deus quem criou a terra e tudo o que nela há, inclusive as leis naturais. Ele não precisa de nenhuma explicação racional para interferir sobrenaturalmente em qualquer área da nossa vida que esteja em necessidade. Para libertar o povo hebreu do Egito, Deus interferiu no mar, abrindo-o como se fossem 2 paredes, uma de cada lado, para que o povo passasse aos pés secos e os egípcios não os pegassem. Deus fez o sol parar no meio do céu, e por quase um dia inteiro ele não se pôs, atendendo ao pedido de oração de Josué para vencer o exército inimigo. Deus respondeu à oração de Ana e interferiu em sua esterilidade, lhe dando um filho chamado Samuel. Deus abalou os alicerces da prisão, onde Paulo e Silas estavam adorando-o, para que eles fossem libertos e vidas fossem salvas. Toda a interferência de Deus é, na verdade, a ação do seu poder criativo e sobrenatural, respondendo à fé daqueles que o injetam nele. A fé que você possui é um dom precioso que Deus te deu para que você tenha um relacionamento com Ele e experimente o seu favor ao longo da sua vida aqui na Terra. Você pode viver milagres em qualquer área da sua vida, não pela quantidade de conhecimento que você possui, nem pela posição social ou econômica que você tem, mas pela fé que você deposita em Deus e em sua palavra. Independentemente do tamanho do seu desafio e até mesmo da impossibilidade humana em resolver a situação que está diante de você, creia que nada é impossível para Deus. Você não precisa ter o controle de tudo para viver os milagres. O que você precisa é crer em Deus e descansar em sua fidelidade. Não racionalize tudo. O milagre não tem lógica. Ao olhar para o mundo imperfeito, suscetível a todo tipo de crise em vários setores, você precisa se lembrar que a crise não impede e nem anula o poder de Deus, mas é a melhor oportunidade para que Deus manifesta seu poder e glória. Embora estejamos vivendo num cenário de grandes incertezas, a boa notícia é que no reino dos céus não há crise, e sim, provisão para tudo o que você precisa nesta terra, seja na área financeira, emocional, física ou espiritual. A verdade é que Deus quer abençoar sua vida e suprir suas necessidades, mesmo antes de você pedir a Ele. Isso fica claro quando lemos que um dos grandes milagres que Jesus realizou não aconteceu em função de um pedido de alguém, mas da vontade do próprio Jesus em querer suprir a necessidade de alimento das pessoas que o estavam seguindo. Para isso, Jesus disse a Filipe, um de seus discípulos, onde poderia comprar pão para alimentar mais de 5.000 pessoas. Ele fez isso para testar a fé desse discípulo, que acabou respondendo que, mesmo que eles trabalhassem vários meses, não tinham dinheiro suficiente para dar comida a todos. A resposta de Filipe era racional. Ele calculou a quantidade de pessoas, o tempo que levariam para arrecadar uma quantidade suficiente e, pela lógica, constatou que isso seria impossível.
Em seguida, uma pequena atitude de um rapaz que ofereceu 5 pães e 2 peixes desafiou a lógica de outro discípulo, que disse que isso não adiantaria de nada. Mas quando Jesus abençoou os 5 pães e os 2 peixes para aquela multidão, ele não se limitou pela matemática e não permitiu que a realidade o impedisse de crer no milagre da multiplicação para suprir a necessidade daquelas pessoas. Jesus confiou no Pai e sabia que ao dar graças pelo pouco, Deus o abençoaria com muito, e assim, milhares de pessoas receberam o milagre. Quanto mais você fortalecer sua fé com a palavra, mais você verá as situações pela perspectiva de Deus e não se limitará a pensar no que você não consegue resolver. Mas darei graças pelo pouco que você tem em mãos e confiará que o seu milagre está no caminho, porque Deus dará um jeito de interferir sobrenaturalmente naquilo que você necessita. Afinal, Ele tem prazer em te abençoar. Mantenha viva a esperança. O milagre acontece de repente. Não temos como prever o dia certo em que viveremos um milagre, mas podemos nos preparar para recebê-lo. Esta preparação começa com o abastecimento da esperança e o fortalecimento da nossa fé na palavra de Deus. Toda crença tem uma fonte para alimentá-la e reforçá-la em nossa vida. Se você escolher abastecer sua vida com o máximo de notícias ruins por dia, você alimentará o medo de que o mal esteja aumentando e fortalecerá a crença de que não há esperança para um futuro melhor. Por outro lado, quando você se abastece com a verdade geradora de esperança, você começa a viver o milagre no seu interior com a paz que excede todo o entendimento e se prepara para viver milagres ainda maiores. A esperança de que você precisa não vem das pessoas nem das notícias sobre a ciência, economia ou política, porque essas fontes variam constantemente. Você precisa se alimentar da única fonte segura, imutável e capaz de dar equilíbrio na mente, nas emoções e no espírito. O apóstolo Paulo disse: "Que Deus, a fonte de esperança, os encha de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo." Talvez você tenha que enfrentar situações difíceis, mas se você permanecer em fé, será possível viver o milagre. Por toda a Bíblia lemos que, em várias situações extremamente difíceis, Deus agiu de repente para abençoar as pessoas. José foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas de repente foi colocado em mais alta posição como governador do Egito. Ruth, depois de ficar viúva, não tinha como se sustentar, mas de repente foi favorecida por Deus e casou-se com o seu resgatador Boaz. Os discípulos pretendem pescar a noite inteira sem nenhum sucesso, mas ao seguirem a orientação de Jesus para voltarem ao mar e lançarem a rede, de repente, uma quantidade extraordinária de peixes encheu a rede que eles nem conseguiram colocar tudo. Creia que assim como Deus agiu de repente na vida destas pessoas e de tantas outras que mantiveram a esperança, Ele agirá na sua vida também. Ative a sua memória todos os dias lembrando de tudo aquilo que te dá esperança, porque de repente Deus te surpreenderá com um milagre extraordinário naquilo que você necessita. Ore sempre! O poder da oração gera milagres. A oração é uma das formas que Deus instituiu para nos relacionarmos com Ele. E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, a oração não é um monólogo e nem uma mera repetição de palavras, mas sim um posicionamento de fé daquelas pessoas que se aproximam de Deus, crendo que Ele ouve e responde suas orações, manifestando-se na terra a realidade dos céus. A Bíblia relata que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A palavra poder, nesta passagem, vem da palavra grega dunamis, que significa
poder explosivo e habilidade para executar qualquer coisa. Por isso, a sua oração de fé alinhada à palavra de Deus tem poder para liberar milagres. O apóstolo Pedro experimentou esse poder quando estava preso por pregar o evangelho, e a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montadas como guarda à entrada do cárcere. Surpreendentemente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo que ele se levantasse depressa. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse para ele se vestir, se calçar, colocar uma capa e o seguir. Pedro fez tudo o que o anjo pediu, e assim, eles passaram por todos os guardas sem serem vistos, e quando chegou ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu sozinho. Eles saíram e caminharam pela rua até que, de repente, o anjo o deixou. Foi então que Pedro descobriu que tudo era real e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor invejou o seu anjo e me libertou." Em seguida, Pedro foi até a casa, onde muita gente estava reunida orando por ele, e as pessoas ficaram perplexas ao vê-lo. A perplexidade das pessoas ao verem Pedro solto no meio da noite mostra que, embora elas estivessem orando com fé, o resultado que elas receberam foi infinitamente maior do que o que elas pensaram. Creia que sua oração de fé libere o poder explosivo capaz de desfazer as ciladas do inimigo, derrubar barreiras, abrir portas, transformar situações e fazer qualquer coisa, mesmo aquelas que parecem ser impossíveis. Lembre-se de que o poder da oração é invisível, mas o resultado pode ser visto por seus olhos naturais. Espere com fé. Nunca é tarde para um milagre. A verdade é que os milagres costumam acontecer quando tudo está muito difícil e a mente humana não vê mais saída. Porque onde existe impossibilidade humana, há espaço para o poder de Deus entrar em cena, no tempo certo, e fazer o impossível acontecer para transformar vidas. Quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, pediram para avisar a Jesus que seu irmão estava doente, elas tinham fé de que Jesus o curaria. Só que Jesus estava em outra cidade e só retornou para ver Lázaro 4 dias após a sua morte. Então, Marta e Maria, em momentos distintos, tiveram a mesma reação e disseram que se Jesus tivesse chegado antes, certamente Lázaro não teria morrido. Elas criam que Jesus curava, mas nem imaginavam a possibilidade dele ressuscitar o irmão, que já estava sepultado há 4 dias. O que elas não entendiam era que Jesus não estava atrasado. Na verdade, ele chegou no tempo certo para realizar o milagre de ressuscitar Lázaro e também para que os judeus que estavam presentes cressem que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, não era tarde para o milagre e sim o momento certo. Quando você olha a sua situação pela perspectiva do tempo Cronos, que é medido pelo relógio, pelo calendário ou pela sua rotina, é possível que você pense que não há mais tempo para um milagre. Mas quando você entende que Deus é eterno, e para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, você passa a ver a adversidade pela perspectiva do tempo de Deus. Kairos, que é o momento certo e oportuno para Ele agir a favor daqueles que nele confiam e impactar outras vidas. Se você estiver enfrentando alguma situação complicada ou até mesmo impossível de resolver aos olhos naturais, creia que Deus é contigo. Lembre-se que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que pareça estar demorando a acontecer o que você apresentou a Deus em oração, permaneça em fé e espere em Deus, porque Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Não desista de crer no poder da palavra de Deus, mesmo quando a luta for intensa, porque nunca é tarde para acontecer um milagre na sua vida. Minha oração nesse momento
É para que você experimente tudo o que foi explicado aqui e viva uma vida intensa com Deus, vivendo tudo aquilo que Ele prometeu. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, para que eles possam também viver os milagres de Deus. Obrigado por ficar até aqui, e que Deus te abençoe grandemente. Amém.